Fala, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a quarta e última atividade do terceiro bimestre. Então, no começo do bimestre a gente falou sobre os biomas do mundo e do Brasil. Depois a gente falou sobre saúde, o que é saúde, quais são os indicadores de saúde, quais são as atitudes pessoais, coletivas e de governo que influenciam na saúde da população, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre algumas doenças e sobre uma coisa muito importante para a manutenção da saúde, que é a vacina, né? Então, só para se ter uma ideia, a imensa maioria das doenças, né, que desapareceram ao longo do século XX, aí, a partir de 1900 até os anos 2000, a imensa maioria das doenças que desapareceram foram graças a duas coisas: o saneamento básico, que é o tratamento de água e esgoto, porque a água contaminada transmite muita doença que pode matar, principalmente crianças até os 5 anos de idade, e vacina, né, que também impediu as pessoas de desenvolverem certas doenças extremamente perigosas que ou poderiam matar ou poderiam deixar sequelas, como a poliomielite, que deixa, né, se não mata, deixa paralisia infantil. Hoje em dia a gente não vê mais isso graças à vacinação. Então, só para você ter uma ideia da importância que são essas duas coisas: saneamento básico e vacinação. Bom, primeiro a gente vai falar sobre as doenças, né? Então a gente tem dois grandes grupos de doenças, que são as doenças transmissíveis e as não transmissíveis. O nome já diz tudo. Transmissível é aquela doença que pode ser transmitida de um indivíduo para o outro, ou seja, é aquela doença que passa, essa doença pega, essa doença passa. Então essas são as doenças transmissíveis. Essas doenças são causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários e fungos microscópicos. Alguns causam doenças. E as doenças não transmissíveis são aquelas que não pegam, que não passam de um indivíduo para o outro. Essas doenças podem ser ou genéticas, ou seja, já está lá no gene, já veio com a pessoa desde que ela se formou no embrião lá dentro da barriga da mãe, ou ela pode ser uma doença desenvolvida ao longo da vida, que pode ser por questões de má alimentação, má qualidade de vida, né? Então ela desenvolve essas doenças, mas ela não é capaz de passar essa doença para uma outra pessoa. São doenças que podem ser desenvolvidas porque comeu sal demais durante a vida inteira, comeu açúcar demais durante a vida inteira, foi sedentário demais durante a vida inteira, né? Não teve boas relações durante a vida inteira, e a gente tem doenças psicológicas, né, que não são transmissíveis, elas não passam de uma pessoa para outra. Então nós vamos falar um pouco desses dois tipos. Primeiro a gente fala de doenças transmissíveis, né? Doenças transmissíveis, então, são transmitidos de um indivíduo para outro. Os agentes causadores, ou seja, aquele que causa a doença, são micro-organismos, fungos, bactérias, protozoários, vírus, né? Eles podem passar diretamente, né, de um indivíduo para outro pelo ar, por exemplo, pela água, ou eles podem ter um agente transmissor, né? Um outro ser vivo que passe essa doença para a gente. Por exemplo, a dengue, né? A dengue, se eu tiver com dengue, eu não vou passar para a pessoa que está do meu lado. Preciso um mosquito vir me picar, pegar meu sangue contaminado, picar outra pessoa, aí passa sangue contaminado para outra pessoa, aí o vírus da dengue passa, né? Então, esse mas ainda é doença transmissível, mas não passa diretamente, né? Agora, as que a gente vai ver aqui são as que passam mais ou menos aí, né? No caso, ou passa de pessoa para pessoa mesmo, ou passa através do ar, ou passa através da água, né? Sem um outro ser vivo para transmitir aí. A gente tem aqui como exemplo a gripe e os resfriados, que são os mais famosos deles, né? Então é um vírus que
como são os vírus, né? Agora com a questão do coronavírus, que faz parte desse grupo de gripes, né? O coronavírus, a gente ficou sabendo bastante sobre como é um vírus, o que é um vírus, né? É uma cápsula de proteínas com um material genético dentro. Essa capa de proteína, né, que tá mostrando que nem aqui nesse desenho, ela tem umas estruturas. Cada vírus tem o seu formato específico com essas estruturas específicas, então ele vai ter o seu próprio jeito de entrar nas células nossas para causar a doença. Por que ele causa a doença? Porque ele coloca o material genético dele dentro da nossa célula e faz a nossa célula reproduzir, né, fazer um monte de cópia desse material genético e aí faz um monte de cópia do vírus e aí destrói a nossa célula. Como tá mostrando no desenho mais aqui embaixo, né? Ele entra aqui, ele desfaz a cápsula, aí vai sair o material genético dele, vai fazer nossa célula fazer um monte de cópias e aí vai criar novas cápsulas e ele vai sair. Vão sair várias cópias, né? Essa é a ação dos vírus. Então, será que o vírus é vivo? Será que não é vivo? Isso ainda é uma coisa um pouco complicada de se saber, porque o vírus ele não consegue se multiplicar sozinho, né? O ser vivo geralmente consegue se multiplicar sozinho, mas ele tem uma forma de se multiplicar, então ele pode, alguns consideram ele um ser vivo diferenciado, né? Então, no caso das gripes e resfriados, né, eles são transmitidos pelo ar, né? Então tem aqui uma tabelinha, né, falando que o agente causador da gripe é um vírus, a transmissão contato com gotículas de saliva, secreções das vias respiratórias, né, secreções, objetos ou ar contaminado. Então ele é transmitido pelo ar, ou se alguém veio, usou um negócio aqui, ficou alguma, né, ela falou aqui e tal, não sei o que, tava conversando lá, mexeu, aí passou a mão no nariz, mexeu aqui e tal, aí eu fui lá, peguei, mexi também, deu uma coçada, né, aí pode passar. Por isso que no negócio do coronavírus fala para higienizar as maçanetas, higienizar as superfícies, passar álcool gel 70% em tudo, nas mãos, nas superfícies, nas maçanetas, tudo que for pegar, a pessoa tá doente, não compartilha talheres, pratos, copos, nada, né? Porque pode passar pelos objetos. E o distanciamento, por quê? Porque a gente vai falando e vão ficando, né? Ele sai junto com o vapor que a gente solta quando a gente fala, né? E vai ficando por aqui. E fica por um certo tempo, algumas horas até. Então, se eu falei aqui, passei conversando com alguém e falei aqui sem máscara nem nada, daqui 2 horas passa outro e pode estar em suspensão os vírus que eu deixei ali se eu estava doente. Então, por isso é tão importante todo mundo usar a máscara. Quem está doente, quem não está doente. É uma proteção para mim, é uma proteção para o outro, né? E no nariz, pelo amor de Deus, máscara aqui não adiantou nada, porque quando eu respiro, eu solto o ar, e quando eu solto o ar, se tiver vírus, vai sair o vírus, e quando eu passo, eu puxo o ar, e se esse ar tiver vírus, ele vai entrar, é um vírus de via respiratória. Então, por que as pessoas ainda não entenderam que respiração, o nariz tem que estar protegido, não adianta proteger só a boca, tem que proteger os dois, né? Então tem que proteger muito bem os dois. Presta atenção em algumas máscaras, que nem eu vi outro dia no debate do pessoal dos prefeitos aqui, eu fiquei horrorizada, falei, meu Deus do céu, vai ficar todo mundo doente, porque a máscara vinha até aqui, mas aí eles iam falando, a máscara era ruim, ficava assim, né? Saindo toda hora. Ah, como é que faz? Né? Não pode, a máscara, veja se a máscara é boa, se a máscara encaixa direitinho também. E nada de ficar andando com a máscara pendurada, né? Porque alguém doente que não tá com sintoma pode ter passado aqui, deixado o vírus por aqui, tá suspenso ainda, né? Máscara na rua o tempo todo. Enfim, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente tá falando de gripe, né? Ela pode estar no ar, ela pode estar nos objetos. E os principais sintomas: congestão nasal, febre, mal-estar. Todas as gripes são assim, então a gente confunde. E agora? É gripe ou é coronavírus, né? Coronavírus tem a questão da falta de ar, uma coisa ou outra, mas aí tem sintoma de gripe, já tem que fazer teste, né? Porque vai que... Enfim, então esse era o exemplo da gripe e do resfriado. Qual a diferença de gripe para resfriado? A gripe deixa você acabado.
né? Aquela febre que você não consegue levantar, você fica de cama, você quer sopinha, não sei o quê. Resfriado, você fica mal, dá uma dorzinha de cabeça, dá uma febre, dá um mal-estar, mas você ainda consegue levantar e fazer as coisas do dia a dia, né? Hoje em dia, por causa de coronavírus, a gente não fala mais, vai trabalhar resfriado mesmo, porque vai que é coronavírus, né? Mas antes do coronavírus, o resfriado você conseguia até ir trabalhar resfriado. Então, você conseguia ir trabalhar, conseguia ir para a escola, conseguia jogar videogame na casa do amigo, mesmo estando lá espirrando, com uma febrinha, com não sei o quê. Você não estava com gripe, você estava resfriado, né? Gripe, geralmente você não sai da cama, você fica mal mesmo. Uma outra doença que a gente tem aqui, que é transmitida por vírus também, é o HIV. HIV é o vírus que causa AIDS, né? A AIDS é uma doença muito complicada, porque ela não tem cura, né? Pegou nunca mais, né? Nunca mais tira. Ela tem tratamentos para controlar o vírus. A AIDS é uma doença que o vírus vai atacar exatamente as células de defesa do seu corpo. E atacando as células de defesa do seu corpo fica sem defesas, né? Então, por isso que se chama o vírus, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu adquiri uma deficiência no meu sistema imunológico, ou seja, o meu sistema de defesa. Ela mata as células de defesa para fazer suas cópias, né? E aí, por causa disso, qualquer doencinha boba que entra vai virar um mundo e poderia matar, né? As pessoas antigamente, o que era para ser um resfriado virava pneumonia, a pessoa morria. As pessoas, hoje em dia a gente tem os tratamentos, né, que a pessoa pode viver com uma certa qualidade de vida, mas tem que tomar uma batelada de remédios direto a vida inteira, todo dia. Então é um vírus, ele é transmitido por contato sexual ou contato com sangue contaminado. Então a gente fala assim, sexo seguro, use sempre camisinha, nananã. Só que tome cuidado também com qualquer coisa que possa ter contato com sangue, né? Seja transfusão de sangue, tem que ser em hospital credenciado certinho, tudo, né? Tatuagem, manicure, pedicure, lógico, né? Se manicure sim, pedicure também. Piercing, né? Porque as agulhas, tem gente, a gente fala também, né, as pessoas que injetam drogas, né? Na veia também, teve campanha uma época para que eles não compartilhassem as seringas, né? Porque pegava sangue de um e passava pro outro. Então, se você for tomar uma injeção, uma vacina, uma coisa num posto de saúde, né? Remédio, você vai ver que o médico sempre tira a agulhinha de um plastiquinho lacrado, uma agulha nova, aquela agulha vai pro lixo depois de você tomar a vacina, de você tomar o remédio, sei lá o que. Ela vai para o lixo e vai para um lixo especial que vai ser incinerado, vai queimar até as cinzas para não sobrar nada, porque é muito perigoso, não pode ter contato, pessoal. Então, o certo é você ter as suas coisinhas de unha, né, o seu alicate, sua tesourinha, seus esmaltes, tudo, seu afastador de cutícula, tudo, porque qualquer coisinha que entra em contato, uma gotinha de sangue, pode ser perigoso. Então o estúdio de tatuagem tem que ser autorizado, ele tem que ter feito curso de biossegurança, ele tem que ter uma autoclave, que é um aparelhinho que parece um forninho, ele fecha a tampa lá, faz super pressão e super calor lá dentro para matar qualquer coisa. Então tem que ter todos esses cuidados, né? Outra doença que ele fala aqui é cólera. Cólera já é causada por uma bactéria, que é um ser vivo, minúsculo, super simples, né? Não tem núcleo, vamos lembrar lá das células, né? Ele é um procarionte, não tem núcleo. A bactéria do cólera, assim como várias outras, tem, por exemplo, a amebíase também, só que aí não é bactéria, é ameba, né? A ameba já tem núcleo e tudo mais, mas elas são transmitidas por ingestão de água ou alimentos contaminados, né? Então, onde não tem tratamento de água. Aí, por que alimentos? Porque você lava o alimento com aquela água, né? Então, ela causa náuseas, vômito, diarreia grave e dores abdominais. Então, é muito vômito, muita diarreia, desidrata pra caramba e corre risco de morte, principalmente crianças até 5 anos. Então, cólera é extremamente perigoso e ele praticamente desaparece onde tem saneamento básico, né? Onde tem tratamento de água. Por isso que é tão importante o tratamento de água. E as micoses, né? Micose é uma coisa super simples, super boba, geralmente, né? Quase sempre super boba, causada por fungos, que pode ter na pele, aquelas manchinhas, bolinhas brancas que coçam, ou na unha fica a unha amarela, grossa e às vezes até quase preta, né? E aquela é mais difícil de tratar.
Ela transmite por contato físico direto, contato com objetos ou superfícies contaminadas. Às vezes a pessoa vai na piscina e nada, e tinha gente com micose. Então, quando eu ia em clube, né, tinha sempre um médico que de tempos em tempos ficava olhando, ele olhava no meio dos dedos assim para ver se não tinha frieira, porque também é fungo, olhava nas costas para ver se não tinha mancha. Se tivesse qualquer coisa, ele não deixava entrar na piscina, porque fica o fungo lá, outra pessoa vem nadar e pega. Esse aqui não pode compartilhar roupa, não pode compartilhar toalha de banho. Emprestei uma toalha de banho, lava direitinho, não vai usar de novo depois, né? Porque pode passar de uma pessoa para outra, dar coceira e tal. Os sintomas, eles crescem principalmente sobre a pele e unhas, causando coceira, alterações no aspecto da estrutura. Alteração no aspecto, que nem eu falei, né? As bolinhas brancas ou a unha ficar grossa, escura. Tem os tratamentos, né? Tem os remedinhos próprios para esse tipo de doença aí. Então essas são as transmissíveis, elas passam de uma pessoa para outra, né? Passa através da água. Então a pessoa que está doente de cólera vai lá, tem diarreia, vômito, aí não tem saneamento básico, a bactéria volta toda para o rio, né? Para o lago, aí outras pessoas bebem, transmite. Por isso que elas são transmissíveis, né? Então tem muita doença transmissível, né? Muita doença transmissível. Agora, as doenças não transmissíveis, elas não passam, né? As doenças não transmissíveis, a gente tem aqui alguns exemplos de doença cardíaca, né? Doença do coração, diabetes, câncer, algumas doenças genéticas, como por exemplo lúpus, que aparecem umas manchas vermelhas na pele, aí os outros não quer chegar perto, causa preconceito, não é transmissível. A outra é o vitiligo, que é aquela ao contrário, né? Vai ficando branca, manchas brancas que vão aumentando na pele. As pessoas também têm preconceito com aquilo. Não é transmissível, aquilo é genético, né? Vitiligo e lúpus é genético, não transmite. Então, essas que são genéticas, né? Tem tratamento para lúpus, para diminuir dor, para diminuir aquelas manchas, tal. Tem os remédios, né? Diabetes também tem um tipo de diabetes que é genética, já vem com a pessoa. Então as pessoas diabéticas tomam insulina para controlar a quantidade de açúcar no sangue, né? Então essas não dá para evitar porque elas são genéticas, né? Agora, voltando às doenças transmissíveis, né? A gente tem várias formas de tratar as doenças transmissíveis. Por exemplo, bactéria, doença causada por bactéria, a gente trata com antibiótico. O antibiótico é um remédio super complicado que você não pode tomar diferente do que o médico manda. Por quê? Porque se você tomar errado, se você tomar um antibiótico, você não foi no médico e não era essa doença específica, mas o sintoma era parecido, aí você vai começar a selecionar bactérias super resistentes, né? Ou se você parar de tomar o antibiótico no meio do tratamento, depois volta mais forte, aí você vai tentar tomar o antibiótico de novo, dali a pouco não está funcionando, porque você está selecionando bactérias mais fortes. Então começou a aparecer nas últimas décadas o que a gente chama de superbactérias, bactérias que não são mortas por nenhum antibiótico. Isso é perigosíssimo. Por isso que antibiótico não pode comprar mais, a não ser que você tenha receita médica, você apresenta o seu documento, tudo, eles vão ficar com a receita na farmácia para não dar problema nenhum. Imposto em farmácia de postinho de saúde, eles além disso, eles fazem a conta de quantos comprimidos que vai dar pela receita do médico e te dá exatamente o número de comprimidos, que é para você não tomar mais do que aquilo, para você não passar pro teu vizinho, se o teu vizinho tiver porque acontecia isso, né? O vizinho tinha um sintoma parecido, a vizinha falava, eu também, isso foi ótimo. Só deu problema, né? Então, antibiótico é remédio sério. Dependendo, né, da doença, a gente toma soros, né? Os soros, eles são feitos como? Nosso organismo é muito fraco para certas coisas, então a gente injeta uma doença, um vírus, uma coisa num animal mais forte, pode ser um cavalo, pode ser um macaco, alguma coisa assim. E aí ele vai vai produzir anticorpos.
Aí eles vão lá no laboratório, tira o sangue, purifica o sangue, pega só o soro daquele sangue, né? Por isso que chama soro. E nesse soro vai ter os anticorpos que a gente precisa. Então, quando a gente entra em contato com aquela doença, que não vai adiantar um remédio e tal, porque é muito forte, dá o soro que já vem com os anticorpos que foram produzidos lá por esses outros animais. Por exemplo, o tétano tem soro para raiva. Então, são algumas doenças assim, né? Se a pessoa entrou em contato com um morcego, né? Então já manda direto pro médico para tomar soro antirrábico, né? Para evitar de desenvolver a doença, porque a doença é praticamente morte certa, né? Então tem esses tipos de tratamentos. Por exemplo, a doença como gripe, resfriado, remédio para gripe não mata os vírus, né? Eles não matam, o que eles fazem é combater os sintomas. Então, quando toma lá o remedinho para gripe, o que ele vai fazer? Ele vai desentupir o nariz, ele vai melhorar a garganta, né? Tirar a dor de garganta, ele vai tirar aquela canseira, a dor de cabeça, a dor no corpo, mas o vírus da gripe tá lá. Quem tá fazendo o serviço de eliminar aquele vírus da gripe é o seu corpo. Aquele remédio é só para aliviar o seu corpo enquanto ele faz o serviço, né? Então, remédio para gripe não mata gripe. Antibiótico sim, o antibiótico mata a bactéria. Os soros, eles matam, né, aqueles agentes. O remédio para gripe não, o remédio para gripe só combate o sintoma, mas já é muito importante. Outra coisa importante da gente falar, né, das doenças transmissíveis, né, como é que elas se disseminam, como é que elas se espalham. Por exemplo, se a gente tem uma doença que aparece e dá em várias pessoas no mesmo local, a gente chama aquilo de surto. Ano passado a gente teve surto de sarampo aqui em Campinas, né? Apareceram em alguns bairros alguns casos de sarampo. O que é que se fez para conter ali? Bora vacina todo mundo, veio um monte de vacina rapidão, vamos vacina o bairro inteiro, foi nessa escola vacina todos os professores, vacina todo mundo, né? Mas eu já fui vacinada de criança, nem interessa, você entrou muito perto em contato com o negócio, vai vacinar de novo. Vacinou todo mundo, né? Isso é um surto, aí conteve ali. Se isso sai daquela região e pega várias cidades, pega várias localidades, então a gente chama de uma epidemia. Porque aí já é muita gente pegando, precisa de mais trabalho dos sistemas de saúde para conter. E se sai do país e pega em vários países, em vários continentes, a gente chama de pandemia, né? A gente já teve várias pandemias, a gripe espanhola, a peste bubônica, a H1N1 lá no começo dos anos 2000, né, 2000, 2010, foram pandemias. Só que assim, aí quando a gente fala pandemia, a gente só pensa em coronavírus, né? Mas é que o coronavírus está sendo assim a maior de todas elas, porque ela pegou absolutamente em todos os países, matando uma quantidade gigantesca de pessoas, transmissão muito rápida, né? E assim, eu tô transmitindo vírus sem ainda tá, né? Eu levo, às vezes, levo entre 2 a 15 dias. Então, quem leva 15 dias para começar a sentir o sintoma, tava 15 dias transmitindo vírus por aí sem saber. Então, né, foi uma coisa bem diferente. A gente tem aqui, por exemplo, a pandemia de H1N1 foi em 2009, né? Falei no começo dos 2000, aí não, né? 2009. Olha só, ela pegou em vários lugares do mundo, mas não chegou em todos, né? Coronavírus tá tudo vermelho, tudo vermelho. O mapa pintado de vermelho. Mas é uma pandemia, né? Pegou vários países, em vários continentes, é uma pandemia. Então aí a gente precisa de tomar certas atitudes mais rígidas, né? Principalmente o H1N1 teve lugares que as escolas deram uma paradinha também, aí veio a vacina, todo mundo vacinou, não sei o quê. Só que o coronavírus está sendo bastante preocupante por causa de toda essa rapidez com que ele passa, né? E aí morre muita gente. Então por isso que tá todo mundo tão fechado. O correto seria, né, um fechamento bem rígido, só mesmo que é essencial, que é policiamento, médico, farmácia, lugar que vende comida, né, supermercado, continuar trabalhando. Os governos ajudarem as pessoas que não iriam poder trabalhar para que pudesse conter de verdade, como parece que foi na Europa, né?
Aqui a gente está demorando muito porque o pessoal não para em casa, né? E é outro assunto. Vamos falar de doença não transmissível. Não transmissível, então como é que eu evito uma doença não transmissível? Se ela for uma doença genética, não dá para prevenir, não dá. Dá para tratar, né? É importante que se saiba o quanto antes que aquela criança, né, tenha uma doença genética para poder já começar logo o tratamento e aquilo não desenvolver para nada muito grave, para conter o máximo possível. Agora, por exemplo, câncer, né? Câncer, a pessoa não tem tipo, o câncer é genético, mais ou menos, né? Você tem uma propensão. Algumas pessoas têm um pouco mais de chance de ter câncer do que outras. Todo mundo tem uma certa chance de ter câncer, mas algumas têm um pouco mais do que outras. Como é que se evita? Pela alimentação, pela qualidade de vida, pelo seu estilo de vida. Mesmo assim, você consegue diminuir os riscos. Zerar é uma palavra muito forte. Não vamos falar em zerar, mas diminuir bastante os riscos. Assim como doenças, agora, doença cardiovascular, né, que nem o infarto, hipertensão, né, que é pressão alta, diabetes, aquela que não é genética, essas a gente evita também, né? O que é? Aí já é uma coisa individual de cada um. É claro que eu tenho que ter condições, né? Eu tenho o sistema, a sociedade tem que me dar condições. Mas o correto é ter a alimentação balanceada, não exagerar em temperos, não exagerar em açúcares, não exagerar em gorduras, não exagerar, né? E também ter atividade física, não em excesso, mas também não zerada, tem que ter alguma atividade física, atividades intelectuais. O Parkinson não, o Alzheimer, por exemplo, que vai perdendo a memória, né? Uma das coisas que falam para tentar ajudar é durante a vida inteira você não parar de fazer alguma coisa para o seu cérebro, né? Leitura, cruzadinha, jogos de lógica, né? Essas coisas que trabalham o cérebro. Mas quem tem Alzheimer genético, em algum momento, infelizmente, vai acontecer. Mas tem as formas aí de se prevenir, né? Que é você cuidar da sua saúde, né? Da sua qualidade de vida, do seu estilo de vida. Bom, sobre doenças é isso, é bastante coisa, mas são assuntos muito importantes, então como tá ficando o vídeo muito longo, eu vou parar por aqui e fazer no próximo vídeo sobre vacina, tá? Por favor, assistam, porque vacina é muito importante, muito importante, muito importante. Nós estamos com um problema muito grande de gente achando que vacina não é tão importante assim, hein? E isso é um grande risco para a nossa saúde, para a saúde de todo mundo coletivo, beleza? Então, por enquanto é isso e até já!